Senhor, eu te agradeço. Agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, porque nós vemos o seu cuidado com cada família, Senhor. Nós estamos aqui podendo celebrar juntos, Pai, e mesmo, Deus, com tantas notícias, Pai, terríveis que nós temos ouvido, Senhor, nós temos visto o seu cuidado conosco, Pai. Obrigada que o teu Espírito venha nos conduzir, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Pai, que em nome de Jesus a nossa mente seja conectada com a sua, que o nosso coração esteja conectado com o seu, e que nós não venhamos, Pai, nos dispersar nesse tempo, que o teu Espírito faça a obra que o Senhor deseja nessa manhã em cada um de nós. Amém. Olha só, eu vou colocar um tema aqui na nossa mensagem, porque desde que o Lesão pregou, a régua daqui subiu muito, né? Então eu falei, meu Deus, eu preciso até colocar um tema agora nessa mensagem, porque está cada dia mais difícil. Na hora que a Tamiri chegar aqui, então, como diz o pastor, vou levantar assim, ó, as minhas chuteiras e pronto, acabou, né? Então eu quero deixar um tema, até porque o pastor... Pendurar o microfone. Pendurar o microfone. Como disse o pastor Edu, como você vai estar anotando aí, seja no seu caderno físico ou no seu caderno virtual, pode colocar o tema aí da nossa mensagem de hoje, que é o seguinte: saber o seu propósito não é o suficiente para vivê-lo, tá? Saber o seu propósito não é o suficiente para que você viva o seu propósito, tá? E esse assunto de propósito é um assunto que ele sempre está nas nossas conversas, né? Ele sempre volta aqui, né, nas nossas ministrações, esse assunto sempre está presente, porque realmente ele é muito relevante, né? Ele fala sobre a nossa existência. E a maioria das pessoas que estão aqui, né, eu estou vendo aqui, tem 37 pessoas conectadas, a maioria das pessoas que estão aqui, elas leram o livro Uma Vida com Propósitos, né? A gente leu esse livro há algumas semanas, e ele realmente é um livro sensacional. Se você está aqui nessa chamada e você não sabe do que eu estou falando, depois você manda uma mensagem aí para a gente falando, eu quero saber que livro é esse, porque eu tenho certeza que esse livro ele vai mudar a sua vida. E realmente esse livro ele é um livro sensacional. É um livro que todas as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez na vida, né? E é legal porque o livro ele nos dá uma perspectiva sobre muitas perguntas que param sobre a nossa mente, né? Que param sobre a mente das pessoas por muito tempo. Então, sempre você vai estar ouvindo sobre propósito, né? Esse assunto, ele sempre estará presente nas nossas vidas, porque realmente ele é importante. E é importante nós sempre nos lembrarmos, analisarmos se nós temos vivido de maneira adequada, né? E a grande pergunta, né, que fica, né, na cabeça de muitas pessoas, e é a pergunta ali, né, central do livro que a gente leu, é a pergunta do para que eu existo, né? Para que eu fui criado? E realmente essa pergunta ela é muito conhecida, ainda nas igrejas e fora delas principalmente, né? Realmente essa é uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas que já tenham um certo entendimento, até algumas crianças, elas já se fazem essa pergunta desde cedo, né? Para que eu existo? Por que eu estou aqui, né? E eu imagino que essa pergunta ela já ocupou sua mente também. Mas olha que interessante, essa é uma pergunta que muitas pessoas ainda se fazem, mas essa pergunta ela já foi respondida, e ela foi respondida de maneira correta, porque às vezes a gente poderia pensar assim, tudo bem, ela foi respondida, mas ela foi respondida de forma errada, né, com respostas de pessoas que não sabem do que estão falando. Com certeza, tem muita gente que já respondeu essa pergunta aí de maneira equivocada. Mas a verdade é que Deus ele já deixou uma resposta para a gente, né? Deus sabia que nós nos faríamos essa pergunta e ele já deixou essa resposta para a gente, né? E aí, a gente pode perguntar, mas peraí, se Deus ele já deixou a resposta correta, por que as pessoas ainda se fazem essa pergunta, né? E eu vou aqui colocar, eu creio que há 3 grupos de pessoas, né? Em relação a isso que a gente está falando, eu creio que tem 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que conhecem o propósito para que existem e elas vivem conforme esse propósito. Tem pessoas que ainda não conhecem esse propósito. Elas ainda estão realmente sem enxergar, sem entender. Essa verdade ainda não chegou ao coração delas, mas elas serão alcançadas por isso. E tem aquelas que conhecem, elas já têm um entendimento superficial sobre isso, mas elas não vivem. E o que a gente vai falar aqui hoje é principalmente sobre esse grupo de pessoas, né? E aqui eu quero reforçar aquilo que eu falei no início sobre o nosso tema.
que saber o seu propósito é só uma parte do processo. Saber o seu propósito, ter lido o livro Uma Vida com Propósitos, é só uma parte do processo. Porque sem a prática disso, sem você se entregar, sem você dar uma resposta, é como se você não soubesse. Eu, Geice, não é Deus quem está dizendo isso, mas eu, Geice, acredito que é pior você saber e não viver do que você estar naquele grupo que eu falei acima de simplesmente não saber. Amém? Então, eu quero ler aqui um versículo que está em Atos, na verdade, é Atos 17, do 23 ao 27. A mídia vai me ajudar aqui, meus amigos midiáticos vão me ajudar, vou colocar aqui para vocês. E aí, eu vou ler aqui, mas eu vou só contextualizar para todos nós ficarmos na mesma página, tá? O que acontece? É que a gente vai ver aqui Paulo falando para algumas pessoas ali de Atenas, né? E o que acontece? Paulo, ele estava pregando o evangelho em outro lugar, né? Ele estava ali pregando para os tessalonicenses, e aí teve uma confusão, ele teve que sair dali, mandaram ele para um outro lugar, para Bereia, e ele vai ali pregar, mas aí a galera que não estava satisfeita dá um jeito para que ele saia dali também. E aí acontece o quê? Acontece que Paulo cai, entre aspas, de paraquedas lá em Atenas, né? Pelo que dá para entender aqui com a nossa leitura, parece que esse nem era o percurso que eles iriam fazer, né? Não parece que Paulo e os outros iriam para Atenas, né? Não parece que estava na programação, mas realmente os caminhos de Deus, eles são incríveis. E quando a gente vê aquilo que Paulo faz ali, né, que Deus faz ali através da vida de Paulo, a gente vê que realmente aquilo estava no destino para ele, né? E aí, Paulo chega lá em Atenas, e aí eu fico imaginando a galera que tinha tirado ele lá de Tessalônica para ele simplesmente ficar, né, protegido, porque ali estava causando um alvoroço e as pessoas realmente tinham um desejo de simplesmente matar eles, né? E aí, Paulo, ao invés de ficar na miúda lá em Atenas, cara, a pessoa cheia de Deus, ela não consegue, aí ele começa a pregar ali, né? E aí ele começa a falar com pessoas que já criam, começa a falar com gentios, com judeus, até ele conversa ali com alguns filósofos da época, tal, e aí, alguns intelectuais, na verdade, e aí, aquela conversa de Paulo, aquele discurso, começa a chamar a atenção das pessoas, né? E aí eles falam, cara, o que esse cara que chegou aqui agora de paraquedas está falando, né? E aí, o que acontece? Os caras falaram assim, olha, eu não sei, parece que ele está falando de uma divindade aí, um deus estrangeiro. Vamos chamar ele para a gente entender o que ele está falando. E aí, Paulo, ele é levado, né, para conversar com o conselho, né? Então, Paulo vai na paz, ele não está preso, né? Ele não está sendo perseguido como ele estava naquele outro lugar até então. E ele vai ali porque os caras querem ouvir, né? E aí, vamos ler aqui, a partir do versículo 23, o que diz. Paulo, ele fala o seguinte: pois enquanto andava pela cidade, reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. Ele supre cada necessidade. De um só homem criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Olha só, Paulo, ele, por uma sabedoria do Espírito, ele pega algo que estava ali, que ele viu, ele andou, ele falou, cara, eu estou indignado com a quantidade de altar que tem nesse lugar. Eu não sei como eles conseguem adorar tantos deuses, porque eu estou passando aqui e são muitos deles. E aí, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega algo que era comum para aquelas pessoas ali, porque eles tinham um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. O nível de confusão da mente dos caras era tão grande que os caras fizeram um altar com Deus que eles nem conhecem, né? E é isso que Paulo usa para pregar para aqueles caras, né? E o que é importante a gente pensar? Que aquele lugar não era qualquer lugar, né?
Paulo estava falando tipo com a nata da sociedade, assim, pelo menos é o que parece que eles se achavam, né? Então, Paulo, ele estava simplesmente no lugar onde é o berço da filosofia. Você pode conversar com a Ana, que é expert nesse assunto, porque eu não sei nada, mas a Ana vai te mostrar que realmente dali surgiram homens que até hoje inspiram algumas mentes, né? Então, ali é o berço de um lugar onde tinham muitos intelectuais, onde as pessoas se deleitavam na sabedoria humana, onde as pessoas elas tinham prazer pelo saber, né? E elas ficavam discutindo muitas coisas. E é nesse lugar que Deus ele leva Paulo para Paulo pregar uma mensagem que é incrível. Os caras estavam ali simplesmente querendo saber algumas coisas aleatórias, saber qual era a última tuitada do momento. E aí Deus ele leva Paulo ali para pregar uma verdade para aquelas pessoas. E eu tenho certeza que essa pergunta do para que eu existo? Por que eu existo? Para que eu fui feito? Eu tenho certeza que essa pergunta, ela estava em vários corações ali. Por isso que Paulo ele foi levado naquele lugar, né? Paulo foi levado àquele lugar e ele prega uma mensagem que é uma loucura. Porque Paulo ele diz assim, olha, esse Deus desconhecido é esse Deus que eu vou apresentar para vocês. Ele não precisa de nada. Ele é um Deus grande, poderoso. Ele começa a falar de Deus, falar que Deus ele criou todas as coisas, falar que eles foram criados a partir de um homem só, que Deus a partir de um homem criou todas as nações. E ali ele dá algo que é o maior presente que qualquer homem pode receber. Ele fala: vocês foram criados para quê? Vocês foram criados para buscar a Deus. Esse é o grande propósito da vida de um homem e de uma mulher. Esse é o propósito das nossas vidas, buscar a Deus. E essa mensagem, é importante que você entenda que essa mensagem não era loucura só naquela época. Ah, essa mensagem era uma loucura porque quando Paulo falou sobre a ressurreição, cara, aí começou um furdúncio, como diz a minha sogra, né? Porque que conversa é essa que esse cara tá falando? Porque morrer, muita gente morreu. Agora você falar para mim que Deus que colocou um homem nessa terra, que me amaria, que iria me redimir, e que ele morreu, mas que ele ressuscitou por mim. E é o que eu quero deixar claro aqui, para que você saiba que essa mensagem do evangelho, ela continua sendo loucura para toda a sabedoria humana. Ela não era uma loucura só naquele tempo, só naquele momento em que Paulo estava pregando para aqueles caras. Ela continua sendo loucura hoje. E é por isso que tantas vezes você sente uma resistência para as pessoas ouvirem, para as pessoas receberem, para as pessoas entenderem, porque é uma loucura realmente. Amém? E aí Paulo vai ali e ele dá simplesmente, o Senhor ele dá esse presente para aqueles caras ali em Atenas, né? O Senhor simplesmente fala, e eu vou repetir aqui o final que diz assim: seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Olha só, nenhuma inteligência humana, aqueles caras ficavam ali debatendo e nenhuma coisa que eles falavam tinha sido tão poderosa quanto essa verdade, né? Porque nenhuma inteligência humana, nada do que eu, Geice, posso falar para você, nada do que flua do coração de qualquer um de nós aqui, em nós mesmos, é suficiente para responder essa pergunta. Porque essa resposta, ela tem que ser dada por aquele que nos criou. E nós precisamos aceitar isso. Não somente ler um livro, não somente ler aqui, porque você está lendo isso. Está aqui no chat, eu estou falando para você. Mas é sobre mais que isso. Nós precisamos dar uma resposta a isso para que a gente realmente faça parte daquele primeiro grupo que eu falei. Porque nós temos o grupo daqueles que conhecem e que vivem isso. Tem aqueles que ainda não conhecem. E nós que estamos ouvindo essa verdade, somos responsáveis por levar essa verdade para eles. Mas para que nós não sejamos esse terceiro grupo, que conhece, sabe para o que existe, mas vive como se não soubesse. Amém? Então, eu vou colocar aqui essa verdade que Paulo ele falou para aquele povo em Atenas, para nós aqui da comunidade Rafá, para nós aqui da live do Google Meet, e para você que talvez vai ver isso depois no YouTube, em algum lugar, enfim, que esse buscar a Deus, né, traduzindo aqui para algo que a gente está acostumado a falar, esse buscar a Deus, que Deus estava falando para aqueles homens ali, para aquelas pessoas, é relacionamento com Deus. Deus, ele escolheu se relacionar com a gente.
E isso é uma loucura. Fala se isso não é uma loucura. Um Deus que não precisa, porque Paulo ele diz ali, ele não precisa de nada, ele não habita em um lugar que vocês podem fazer. Ele criou todas as coisas. Cara, ele não precisa de mim, mas esse Deus escolheu se relacionar comigo. Incrível, né? Então, o que eu percebo em muitas vezes que eu me relaciono com as pessoas, quando eu converso com as pessoas, é que muitas vezes na mente humana tem aquele pensamento errado de que, olha, tá escrito que Deus ele quer que eu busque ele, mas na verdade no dia a dia parece que não é assim. Parece que é muito difícil buscar Deus. Meu Deus, gente, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou me relacionar com esse Deus que eu nunca vi? E talvez você esteja aqui e realmente esse Deus para você seja um Deus desconhecido. E isso não é um problema, porque um dia ele também foi desconhecido para mim, mas ele me fez um convite. E ele continua me chamando todos os dias, ele continua chamando você todos os dias para que você venha conhecer a ele. Então, se você está aqui e esse Deus ainda é desconhecido para você, eu creio que você entrou aqui hoje e que talvez você acesse esse vídeo depois e você está tateando, como Paulo falou para aquele povo ali. Porque esse é o desejo do coração de Deus, que nós venhamos desejar a Ele, que nós venhamos desejar buscar a Ele, ainda que seja tateando, porque a gente vai encontrar. Amém? Então, muitas pessoas, elas têm essa dúvida. Ai, meu Deus do céu, mas parece que é muito difícil. Mas, Geice, Adão e Eva pecaram ali no Éden. Eles pecaram no jardim e aí parece que tudo aquilo, esse relacionamento, ele foi simplesmente quebrado. E não só parece, porque realmente foi. Houve um rompimento entre nós e Deus. Aquilo que Adão e Eva fizeram no Éden trouxe uma consequência terrível que afeta a gente que nasceu milhares de anos depois, nós que nascemos milhares de anos depois. Mas tem uma boa notícia para você, porque essa é a boa nova de Jesus Cristo, que o Senhor, ele nos reconciliou com ele. Ele encontrou uma forma de nos conectar com ele novamente. E olha que legal, quando a gente lê em Gênesis e a gente vê que Adão e Eva pecaram, eles se escondem. E Deus, mesmo assim, ele vai ao encontro deles. E isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo, né? Naquele momento. E eu fico imaginando a cabeça deles, o que estava passando ali, o desespero, o medo, porque eles falaram, meu Deus, a gente pecou contra Deus. A gente fez o que era errado, né? E mesmo sem entender muito bem quais seriam as consequências, eles se escondem, né? E aí Deus, ele vai e fala, onde você está? Deus, ele não pergunta para eles, ó, me fala o que vocês fizeram, porque óbvio que Deus já sabia o que eles tinham feito, né? E Deus, ele também já sabia onde eles estavam. Mas Deus faz essa pergunta, onde é que você está? E sabe, eu vejo nisso, eu vejo Deus, ele falando para Adão e Eva, olha, eu não vou desistir de me relacionar com vocês. O que vocês fizeram foi terrível. O que vocês fizeram tem uma consequência terrível. Mas eu, Deus, não vou desistir de me relacionar com vocês. Então, desde a queda, com a separação que houve entre nós, Deus, ele tem colocado formas de nós nos achegarmos a ele. Sabe, quando eu leio o Velho Testamento, hoje em dia, quando eu leio o Velho Testamento, sabe o que eu enxergo? Eu enxergo um Deus que ama os seus filhos. Um Deus que o tempo inteiro estava procurando formas, estava promovendo formas dos homens se relacionarem com ele. O tempo inteiro. Desde que aquele rompimento aconteceu, Deus ele começou a mostrar formas para que eles pudessem se relacionar com ele novamente, né? Deus ele tinha um plano para isso. E talvez você leia o Velho Testamento e você tenha uma visão enganosa. Você vê o Velho Testamento e você fala assim, esse pedaço aqui eu não vou ler, eu não vou considerar. E o que eu vejo aqui é um Deus carrasco, porque eu já ouvi gente falando isso. Me parece que o Deus do Velho Testamento era um Deus carrasco. Gente, nós estamos falando do mesmo Deus. O mesmo Deus que estava ali, do que nós lemos no Velho Testamento, está com a gente no Google Meet hoje. É o mesmo Deus. Então, que essa mentira na sua mente seja quebrada, porque Deus, ele é o mesmo e ele é bom. Essa é a natureza de Deus, bondade, ele é bom. Então, quando eu vejo o Velho Testamento, eu vejo que o Senhor estava sempre promovendo formas de nos ligar novamente a ele, né?
Então, todas aquelas coisas que pra gente ainda eram meio estranhas, e você vai aprendendo, você vai entrar no Step 1, você vai entender, você vai entrar no Edificar, você vai entender. Você vem aqui na ministração dos mestres, junto ao pastor Edu, Ana, Lesão, Jorge, você vai entender, cara, é impossível. Uma hora você vai entender o que estava ali naquele Velho Testamento. Todas aquelas coisas, sacrifícios, o tabernáculo, o sacerdócio, o sacerdote, tudo aquilo foi convergido em um homem, Jesus Cristo. E tudo aquilo que ainda parecia meio estranho, que parecia como ainda um espelho embaçado, que aqueles homens muitas vezes não entendiam, foi convergido na pessoa de Jesus. Então, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus para você se reconectar com Deus. Porque nós realmente fomos afastados de Deus. Mas o Senhor, ele está o tempo inteiro falando, eu quero você, eu desejo você. Então, você pode se relacionar comigo, porque Jesus nos deu esse acesso. Jesus, ele é o caminho perfeito, ele é o único caminho para que a gente venha se reconectar ao Pai. Amém? Mas sabe o que aconteceu? No meio de tudo isso, né? Mesmo com Deus criando todas essas formas, mesmo com Deus colocando todas essas estratégias que eles ainda não entendiam, mas Deus estava ensinando eles. Leia o Velho Testamento, você vai ver. Leia com o coração de querer entender o coração de Deus. Não assim, ai meu Deus, isso é um conjunto de regras que servia só para aquele povo. Leia para você ver o coração de Deus quando ele falava as coisas para aquelas pessoas, né? Então Deus, ele promoveu um plano perfeito. Mas sabe o que aconteceu? As nações, aquelas nações que Paulo disse ali no início, elas simplesmente não buscaram a Deus. E eu quero ler um outro versículo com vocês, que está em Salmos 2. Os meus amigos midiáticos vão colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Que diz assim, por que as nações se enfureceram tanto? Por que perdem o seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar as correntes, dizem eles. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, essas nações, cara, nações é feita pelo quê? Por gente, por mim, por você. Você e eu fazemos parte de uma nação, né? Acho que todo mundo aqui faz parte da nação brasileira. Se tiver algum gringo aqui, né? Amém. Seja bem-vindo entre nós. Mas as nações, elas se enfureceram contra Deus. Sabe o que acontece? Deus, ele tinha um plano perfeito. Ele tem um plano perfeito. E ele apresentou isso para a humanidade. E aí os homens olharam e falaram assim, esse plano não me parece bom o suficiente. Nós vamos criar o nosso próprio plano. Nós vamos fazer o nosso próprio plano. Porque nós somos inteligentes. Nós somos incríveis. Eu vou fazer o meu próprio plano porque eu sou dono da minha vida. E aí eles simplesmente abandonaram o plano de Deus e começaram a viver, e ainda vivem conforme eles querem. Então, Jesus, ele veio como plano de Deus. E Jesus, ele tem todas as respostas que você tem na sua cabeça hoje, todas as dúvidas que você tem, tudo aquilo que você tem hoje no seu coração que muitas vezes te deixa em dúvida de que você é amado, todas as dúvidas que ainda pairam sobre a sua mente, sobre o seu interior, elas serão cessadas em Cristo. Eu não estou dizendo que ele vai responder todas as suas perguntas, mas todas elas serão cessadas a partir do momento que você tiver um encontro com ele. Porque eu também tinha muitas dúvidas, e até hoje nos meus cadernos eu coloco, Deus, eu ainda não entendo isso. Mas todas essas dúvidas que muitas vezes querem atormentar a minha mente e o meu coração, elas simplesmente cessam, elas paralisam na pessoa de Jesus. Então, algo que nós precisamos compreender é que, embora nós sejamos criados para o relacionamento com Ele, né? Como qualquer outro relacionamento com qualquer pessoa que você tenha, porque você, com certeza, se relaciona com outras pessoas, né? Talvez você ainda não tenha um relacionamento aí muito profundo com Jesus, mas Ele está convidando você para isso. Mas você se relaciona com outras pessoas. Então, como em qualquer relacionamento saudável, tem um desejo, uma expectativa dos dois lados. Você não vai ser amigo de alguém se a outra pessoa não quiser ser sua amiga. Se você percebe que aquela pessoa não quer ser sua amiga, cara, você vai se afastar. Você não vai ficar lá dando murro e ponta de faca, né? Então, como em qualquer relacionamento, tem uma expectativa, precisa ter uma expectativa dos dois lados. E por tudo que nós já falamos até aqui, você já entendeu que Deus, ele tem uma expectativa a seu respeito. Ele quer
se relacionar com você. Ele deseja isso. Então, se nós já entendemos que Deus, ele deseja isso, como Paulo falou ali para aquele povo, e Paulo falou isso para mim e para você, porque a palavra é para mim e para você. Como nós já entendemos que Deus, ele já falou, eu quero que vocês me busquem, é isso que vocês precisam fazer. Parem de ficar discutindo sobre todas as outras coisas que vocês ficam de forma inútil falando, vocês precisam me buscar. A partir disso, todas as outras coisas eu vou explicar para vocês. Amém? Então, nós já entendemos que tem expectativa em um lado do relacionamento. Agora, nós precisamos analisar o outro lado do relacionamento, que sou eu e que é você, tá? Então, Deus, ele nos fez de maneira perfeita. Deus, ele nos fez de maneira perfeita. A nossa programação, ela é feita de forma que nós podemos adorar a Deus. Deus nos deixou com uma configuração preparada para buscar ele. Porque seria seria estranho se Deus falasse, eu criei vocês para me buscarem, mas vocês não têm uma programação para isso. Vocês não vão conseguir fazer isso, né? Então, você precisa compreender que Deus, ele quer isso. E o seu coração, ele clama por isso. O seu coração, ele clama por Deus. Dentro do seu coração há um clamor pela pessoa de Jesus. E você só precisa responder dando ao seu coração a única resposta, o único caminho que é Cristo. Então, nós precisamos compreender e analisar. Será que eu tenho desejado estar com Deus? Eu já entendo, Senhor, que você quer isso. Eu já entendo, Senhor. Mas para e pensa sobre você. Analise e responda para você mesmo. Anota aí no seu caderno. Eu tenho desejado a Ele? Eu tenho desejado a Deus? Eu tenho desejado conhecer a pessoa de Jesus? Eu tenho desejado conhecer essa pessoa incrível que Deus colocou como um caminho para mim. Não que Ele colocou no meu caminho, mas Ele é o caminho. Então você precisa responder isso de maneira sincera. Para você mesmo, você não vai responder no chat, você não precisa responder para mim, porque eu não posso te ajudar. Você precisa responder isso para você e pedir ao Espírito Santo que te ajude a responder de forma adequada, de forma que você realmente foi configurado para você responder. Porque você foi criado para isso, você foi criado para adorar, você foi criado para buscar Ele, você foi criado com uma configuração que está preparada para amar Ele. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, elas não acreditam de verdade nisso. Elas acham que Deus está brincando com elas. Que Deus, ele falou que ele quer que elas a busquem, mas na verdade não é isso que ele quer. Mas se esse tipo de pensamento tem rondado a sua mente, tem rondado o seu coração, saiba que isso é uma mentira. Porque Deus, ele quer sim se relacionar com você. E assim como qualquer outro relacionamento que é saudável, você precisa dar uma resposta, porque Deus, ele não vai forçar um relacionamento. Porque quem força uma relação é um tipo de pessoa que é abusador. E o Senhor, ele não é abusador. O Senhor, ele é gentil e ele te convida. Então, você precisa responder isso. Você não vai responder isso talvez agora, mas talvez até o final desse culto você já tenha uma resposta. Mas você coloque aí no seu caderno e responda. Você tem desejado a ele? E quando a gente fala de adoração, quando a gente fala que nós fomos criados para adorá-lo, uma coisa que eu entendo que é importante todos nós compreendermos é que Deus, ele não é carente. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Porque talvez você tenha escutado em algum lugar assim, porque nós precisamos adorar a Deus. É verdade, nós fomos criados para isso, para adorar a Ele, para temer a Ele. Mas ele não precisa da adoração. Sabe por quê? Nesse momento, os anjos estão adorando a Deus. E eu tenho certeza que a adoração que Deus está recebendo agora, ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu tenho certeza que, assim, se todos nós cantássemos juntos aqui, por exemplo, trazendo a adoração só no sentido de cantar, porque a adoração não se resume a isso. Meu Deus, seria terrível. Então, eu tenho certeza que Deus, Cristo, está recebendo uma adoração perfeita agora, né? Então, Deus, ele não está atrás da sua adoração. Não é isso que o Senhor espera. O que o Senhor quer, na verdade, são os adoradores. Porque a nossa adoração, infelizmente, ela pode ser vazia. A nossa adoração, ela pode ser inútil. E é isso que Jesus, ele fala ali no livro de Mateus, no capítulo 15. Vamos ler aqui, Mateus 15, 8. Eu coloquei 8 ou 9. Eu acho que é 8 e 9.
porque eu não sei se eu coloquei só o 9, depois eu cortei aqui, mas vamos lá, Mateus 15, do 8 ao 9, diz o seguinte: este povo me honra com os lábios. Essa é uma citação de Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então, algo que eu quero deixar claro para que nós venhamos entender que Deus ele não está atrás da sua adoração, tá? Porque Deus ele deseja você, ele deseja o seu coração. A sua adoração, ela é uma expressão de um coração que deseja conhecê-lo. De você vai fluir a adoração, porque esse é o natural, porque quanto mais você deseja conhecer, quando você está lá lendo, quando você está lá orando, quando você entra na reunião do Google Meet, quando você estuda, quando você está no discipulado, quando você está falando sobre ele, quando você está se envolvendo com ele, a adoração ela vai ser expressa, né? Isso é realmente natural. Mas como eu disse, Deus ele procura o adorador. E é isso que a gente vê em João 4:23. Vamos ler também aqui, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Na sua Bíblia está escrito isso, que Deus ele procura adoradores e não adoração. Então entenda que Deus ele quer você. Deus ele não está à procura da sua adoração, porque senão eu poderia colocar a live do Morada em 3 horas aqui na minha casa e deixar o Morada cantando aqui, deixa queimar e várias outras coisas, e a adoração estaria fluindo, mas Deus ele quer o meu coração. Então saiba que Deus ele quer você, o que ele procura são corações que o adorem. E tem um provérbio, Provérbios 23:26, que fala algo que eu lembro de uma ministração que a pastora uma vez estava pregando lá na Rafá, e às vezes é difícil você lembrar de tudo que fala numa ministração, né? Realmente é difícil você lembrar de tudo, mas tem coisas que elas ficam gravadas. E eu lembro desse dia, né? A pastora falando assim: filho, dá-me o seu coração. Essa frase ficou gravada. Eu sei esse pedaço desse versículo por conta dessa ministração, porque eu não sou muito boa para lembrar de versículos, mas isso ficou gravado em mim. Filho, dá-me o seu coração. E sabe o que eu percebo? Que isso aqui é intimidade, porque você não pede o coração de qualquer pessoa. Eu sou casada com o Jorge, e eu sei que eu posso pedir coisas para ele que eu não vou pedir para outras pessoas. Ainda que eu ame outras pessoas, ainda que outras pessoas me amem, ainda que eu tenha uma aliança com outras pessoas, que eu tenha uma caminhada com elas, tem coisas que eu não vou pedir para elas. Mas eu sei que para o Jorge eu posso pedir, porque nós temos um nível de intimidade mais profundo. Então Deus, ele pede isso para os filhos. Filho, dá-me o seu coração. A sua adoração não é o que mais importa. Eu quero o seu coração, eu quero você. Então, se você sente hoje que Deus ele está pedindo algo de você, se alegre. Porque Deus ele não pede coisas tão profundas de qualquer um. Se você analisar aquilo que Deus pediu para os servos dele no passado, cara, quando você lê aquilo que Deus ele falava com os profetas, o tipo de coisa que Deus pedia para os profetas, é incrível. Alguns dias eu estava lendo ali e vendo que Deus ele falou para Jeremias: eu quero que você compre um campo. Cara, aquele lugar ia ser, os babilônicos iam simplesmente tomar aquela terra. Deus manda Jeremias simplesmente comprar um terreno de um lugar que ia ser conquistado. E é o tipo de coisa que você fala, cara, que sentido faz? Mas Deus estava usando aquele homem, né? Para que aquele homem falasse ao seu povo. E se você parar para ver, Deus ele pediu para Abraão o filho dele. Olha o que Deus pediu para Abraão: me dá Isaac, eu quero seu filho. Olha o que Deus falou para Moisés: sabe toda essa glória que você pode ter no Egito? Porque você pode simplesmente reinar aqui, porque você foi preparado para isso. Eu quero que você abandone tudo isso e você venha e viva comigo, com um povo que vai murmurar na sua orelha de noite, noite e dia. Foi isso que Deus pediu para Moisés. Então, se você sente que Deus ele tem pedido coisas difíceis para você, que você fala, cara, meu Deus, você está pedindo isso mesmo, Senhor? Cara, é porque há algo no seu coração que Deus ele já enxerga, porque você é chamado para ser filho. E Deus ele pede o coração dos seus filhos. Amém? Eu já estou terminando, tá? E quando nós falamos sobre adoração, também é importante que nós entendamos que
Nós somos os principais beneficiados quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos a Ele. Se você vê a história, toda a Bíblia, né? A história de Deus, você vai ver que quando o povo se rendia, quando nós estamos realmente rendidos, quando nós adoramos o Senhor, nós somos beneficiados. Eu quero ler Jeremias 32, 39. 39 e 40, na verdade. Jeremias 32, 39 e 40, que diz assim: Eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração, o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Cara, eu posso desligar e você simplesmente se deleitar nesse versículo. Porque é isso que Deus está falando para você. É isso que Deus está falando para mim, é isso que Ele está falando para você. Eu vou dar um só coração para vocês e um só propósito. Porque vocês foram criados para isso. E vocês estão procurando outras coisas, vocês estão cavando as próprias cisternas de vocês. E vocês estão abandonando a fonte verdadeira. Mas eu vou colocar um desejo no coração de vocês. Cara, e é importante você saber que o seu coração ele precisa desejar isso. Se você entende que o seu coração ele não está desejoso, fale com Deus sobre isso e nós vamos orar aqui juntos para que esse desejo ele arda no seu peito nessa manhã, para que você tome uma decisão em relação a isso. Deus ele está falando, eu vou dar para vocês um só coração e um só propósito, que vocês me adorem para sempre, para sempre. E quem vai ser beneficiado com isso? Vocês. Porque isso é para o bem de vocês e para a descendência de vocês. Eu vou colocar em vocês o desejo de me adorar. E vocês jamais vão se afastar de mim. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Ele já estabeleceu isso. Isso não é algo que a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, ele ainda vai fazer. Cara, o Senhor, ele já fez isso, ele já colocou esse anseio no nosso coração. Ele já estabeleceu esse propósito antes da criação do mundo. Isso já está estabelecido, porque esse é o desejo dele para a sua criação, para toda a existência. Ele quis fazer uma aliança com você. Eu sei que é louco você imaginar, meu Deus, por que esse Deus ele quer uma aliança comigo? Eu não faço ideia. E eu tenho certeza que é incompreensível. Mas eu desisti de tentar entender e eu simplesmente falei, mas eu quero isso. Porque eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender como um Deus tão perfeito, tão bom, tão maravilhoso, justo, um Deus de paz, sábio, como que ele pode querer uma aliança comigo? Como que ele pode querer uma aliança comigo? Cara, ele quer uma aliança com você. Então, se tem alguém que se beneficia disso, que se beneficia em adorar ele, esse alguém é você, esse alguém sou eu. Em algumas traduções, aqui em Jeremias 32, esses versículos que nós lemos, ao invés de estar escrito adorar, está falando sobre temor. Então, fala que nós vamos temer ele para sempre, né? E faz muito sentido isso, né? Porque o temor, ele está totalmente ligado. Temor e amor, eles caminham juntos. Temor e adoração sincera caminham juntos, né? E se você participou do discipulado nessa última semana, alguns aqui participaram, sei que não foram todos, mas se você teve aí o seu discipulado na última semana, nós falamos um pouco sobre isso. E tem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês anotem, que estava lá. Se você não estava no discipulado, você vai ter essa frase aqui agora, que diz assim: em um relacionamento saudável, é impossível amar a Deus sem temor. E é impossível temer a Deus sem amor. Eu vou repetir. Em um relacionamento saudável, é impossível amar a Deus sem temor. E é impossível temer a Deus sem amor. Temor e amor caminham juntos. Nós temos acesso a um Senhor, a um Deus que é rei, que reina sobre toda a terra, que criou todas as coisas, e eu preciso olhar para ele e saber que eu não estou falando com qualquer pessoa, porque ele é majestoso, porque ele é grande, ele é Senhor. Mas esse mesmo Senhor, ele se apresenta para mim como Pai. Ele se apresenta para mim como Pai. Olha que loucura, meu Deus, realmente é loucura. Então, quando você
se dirige a Deus, você precisa lembrar, você precisa saber, você precisa ter essa consciência que você não está falando com qualquer pessoa. Você não está falando com o Zezinho, você não está falando com o Pedrinho, você não está falando com um amigo qualquer. Você está falando com Deus, que é Senhor. Nós precisamos ter essa consciência para que o nosso relacionamento com Ele seja realmente saudável, para que você não caia em enganos, para que você não caia em idolatria. Ah, Geice, como assim idolatria? Você pode ter criado um Deus na sua mente que simplesmente não é esse Deus que nós estamos falando. Você pode ter criado em toda a sua vida, na sua caminhada, você pode ter criado um Deus que simplesmente não é esse Deus. E se você realmente entende que você precisa conhecer a Deus, porque todos nós aqui precisamos conhecer a Ele, você tem um caminho para seguir, não o seu próprio caminho. E a gente vai falar aqui de coisas práticas que você precisa fazer para você conhecer esse Deus que talvez ainda seja desconhecido para você. Amém? Nós precisamos nos relacionar com Ele, entendendo que Ele é Senhor, e entendendo que Ele é Pai. E se tem algo que eu quero que você lembre dessa manhã, que você lembre desse culto que nós já vamos terminar, é que você foi criado para conhecer a Deus. Esse é o desejo dele. E o seu coração precisa estar desejoso. O coração de Deus quer isso, mas o seu coração ele também precisa querer para dar o match, para funcionar. Porque senão realmente isso não vai funcionar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu orei por isso. E eu falei, Deus, ajuda os meus irmãos e me ajuda para que a gente não venha desanimar dessa busca. Porque muitos estão esperando Jesus ainda hoje, muitos morreram falando disso. Ele vai voltar. E eu falo para você, com toda a certeza do meu coração, ele vai voltar. E ele vai procurar corações adoradores. Ele vai voltar. E eu orei, eu falei, Senhor, nos ajude para que a gente não venha desanimar dessa busca. Porque quantos corações que tem aqui, eu não conheço a sua história, mas quantos corações que tem aqui não buscaram o Senhor com fervor durante alguns anos da vida e clamavam e oraram e simplesmente desanimaram. E tem vivido como se nunca tivesse conhecido a Ele. E eu falo para você que era melhor que você nunca tivesse conhecido do que você conhecer e simplesmente abandonar Ele. Porque essa é a verdade. Então, que você não venha desanimar da sua busca, porque você nasceu para isso, a tua configuração é preparada para isso, e Deus, Ele está do seu lado. Deus, Ele não está se escondendo de você. Se para você parece que Ele está brincando de esconde-esconde com você, saiba que é como um pai que ama o filho quando brinca de esconde-esconde e realmente quer ser encontrado, sabe? Que às vezes se esconde ali, você fala, cara, né, é óbvio que ele vai me achar da forma como eu escondi aqui, né? Porque Deus, ele quer ser encontrado por você, né? E você realmente precisa querer isso. Você precisa querer aprender a amar a Deus. Então, talvez você esteja aqui e você fale, cara, eu ainda não tenho uma compreensão completa sobre isso. Mas, cara, eu quero. Cara, você só precisa responder isso para Deus. Eu quero, Senhor, eu quero aprender a amar você, né? E como que você pode buscar a Deus? Como que você pode buscar esse Deus e tentar conhecê-lo? Para que a gente viva essa verdade que nós lemos ali de Jeremias. Primeiro, você precisa deixar o seu desejo vivo por ele. Ardente, aceso. Olha só, às vezes a gente recebe algumas coisas, cara, e o seu coração ele queima, Deus ele fala com você, e aí você fala, cara, é isso, eu vou mergulhar nisso, e sabe o que acontece? Você deixa aquilo se apagar. Se você estava na ministração que a gente recebeu quarta-feira que o Lesão pregou, cara, eu tenho certeza que o seu coração foi aquecido, eu tenho certeza que algo Deus ele falou com você, porque Deus ele falou comigo. E a pergunta que eu quero deixar para você que estava ali é, o que você fez com isso que você recebeu? Porque talvez tenha sido uma fagulha que tenha sido jogada para você mergulhar nisso e querer conhecer a Deus em sinceridade, em verdade, lançar fora toda a hipocrisia. Talvez isso tenha sido como uma fagulha, como algo que você colocou, como algo que Deus colocou ali no seu coração. E se você não estava na quarta-feira, mas você está comigo agora, você já não tem escapatória, porque você está ouvindo isso também. O que você vai fazer com isso que você está ouvindo? Essa é a grande resposta que você tem que dar. O que você vai fazer com o que Deus está falando para você hoje, com o que Deus está falando para você agora, com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, o que você vai fazer?
você vai simplesmente pegar isso e fechar e falar, cara, é verdade, eu preciso buscar o Senhor. Cara, era melhor que você não tivesse ouvido isso. Essa é a verdade. Então, nós precisamos... Como que você vai viver isso? Primeira coisa que você precisa fazer é desejar, e você precisa deixar esse desejo vivo. Gente, eu ainda não desejo. É você que não está enxergando, porque o seu coração, ele clama por isso. E você precisa botar lenha nesse fogo, entendeu? Você precisa botar fogo aí. Ah, gente, ainda está meio apagado. Bota fogo. Você vai orando, você vai buscando, você vai jejuando, você vai lendo a palavra, você vai participando das reuniões. Quando você está conectado com o corpo, esse fogo, ele é fortalecido, porque eu sou fortalecida no meio de vocês. Nós somos fortalecidos quando nós estamos caminhando com o corpo. Então, o desejo ele já foi colocado dentro de você. Esse é o primeiro passo, você precisa desejar. O segundo passo, você precisa se dedicar. É necessário uma dedicação, é necessário esforço. Nenhum relacionamento funciona se só uma parte quiser. Assim como uma briga não, né, uma briga não vai acontecer ali, não vai ser acalorada se uma parte não quer. Um relacionamento saudável também não vai existir se você não quiser. Então você precisa se dedicar. E só você sabe o que você tem que fazer hoje. Porque eu não posso simplesmente ficar te ensinando muitas coisas. Mas tem algo que eu posso falar para você que é prático, que você talvez já entenda, e alguns talvez aqui, talvez para alguns seja novo, é que você precisa dar o seu 100% para isso. Leia a Bíblia, mas leia a palavra de Deus querendo conhecer o coração dele, querendo entender, Deus, eu quero entender o seu coração. Eu não quero ler isso daqui, meu Deus, para ficar discutindo, para ficar parecendo que eu sou teólogo. Não, eu quero entender o seu coração. Dê o seu 100%, leia a Bíblia com o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo quando você lê. Gente, eu não entendo. Eu também não entendia. E até hoje eu não entendo várias coisas. Mas ele tem me transformado, ele tem me ajudado a entender. Pega a palavra, senta com ele, senta com o Espírito Santo. Senhor, eu quero compreender, eu quero conhecer o seu coração. E ore. Essa é a chave para as nossas vidas. Nós precisamos orar. A nossa programação é feita para orar. Se você não ora, você vai sentir as consequências disso. Se você não ora, quem mora com você vai sentir as consequências disso. Se você não ora, onde você caminha, com as pessoas com quem você anda, elas vão sentir a consequência disso. Agora, se você orar, se você tiver relacionamento com a palavra junto com o Espírito Santo, você vai perceber que a sua vida vai ser transformada. E as pessoas que estão à sua volta também vão perceber que a sua vida está sendo transformada. Então, você precisa se relacionar com Deus, você precisa orar, você precisa se relacionar com Ele através da Bíblia, através de oração. E em terceiro, mas não menos importante, você precisa se render. Você precisa olhar para Jesus, ser constrangido por esse amor. Você precisa olhar para Ele e você precisa se render. E antes eu tinha escrito aqui, quando eu estava anotando, eu tinha escrito, você precisa se deixar ser conquistado por Deus. Mas quando você conquista alguma coisa, você precisa colocar um esforço. Pensa numa cidade que vai ser conquistada. Cara, quem está ali está guerreando para não se deixar ser conquistado por aquele outro governo, né? E tem uma resistência. Mas é algo que eu quero falar para você hoje. Lance fora toda a sua resistência. Se renda para que Jesus ele faça aquilo que ele quer fazer no seu coração. Se renda, se permita ser atraído por Jesus nesses dias. Porque tem algo que eu sei que isso tem queimado no meu coração. Jesus ele tem atraído corações. E eu sei que tem corações aqui que têm sido atraídos por ele. E você só precisa responder. Você só precisa responder. Você só precisa dar a resposta certa. Então, que você guarde isso, que você realmente mantenha o desejo vivo e aceso. Se um dia você caminhou com Deus e você falou, meu Deus, você foi aquele tipo de pessoa que era apaixonada e você percebe que hoje essa sua paixão, ela tem se esfriado e você tem abandonado isso, não desista. Não desista de se relacionar com Deus. Não desista de buscar Ele, porque você foi criado para isso e você está preparado por Deus para isso. Tudo aquilo que você precisa, Ele já colocou dentro de você. E Ele quer ativar, Ele quer te fortalecer. Aqui no nosso meio, Ele quer te encher.
Busque o Senhor, ore, estude a palavra, queira conhecer Ele. Quando você lê a Bíblia, queira conhecer Ele. E se renda, se renda, se renda de verdade, se deixe ser atraído. Porque quando você for atraído por Deus, você vai ser atraído por amor. Você não vai ser atraído por um conjunto de regras. Você vai ser atraído por amor. E eu já estou terminando e a gente vai orar aqui. Eu quero orar junto com vocês. Se renda, porque quando você se render, você vai ser encontrado em amor. E tudo aquilo que você hoje enxerga como um conjunto de regras, que você olha e você fala, eu não entendo, isso aqui parece muito difícil. Quando você for atraído por amor, você vai passar a olhar todas essas coisas com lentes diferentes. Com lentes diferentes. Amém? Eu creio que um dia Jesus, ele vai olhar para a gente. E ele vai ver o quanto a gente aprendeu a amar ele. Porque já pensou se você, eu não sei se você aqui já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas se você já aceitou ele, cara, o quanto você tem aprendido a amar essa pessoa desde que você foi encontrado por ele, desde que você falou, sim, eu quero caminhar com você. Porque eu acho que essa é uma pergunta que ele realmente vai fazer pra gente. O quanto vocês aprenderam a me amar? Não o quanto você pregou, Geice. Não o quanto você ajudou. O quanto você aprendeu a me amar de verdade. O quanto isso foi sincero. O quanto você realmente se dedicou a me conhecer. Enquanto você pôde, enquanto eu te dei formas para isso. Porque Deus, ele nos deu formas para isso. Ele nos deu um plano perfeito, que é Jesus. Amém? E eu quero orar com vocês aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Eu quero orar com você. Eu peço que você feche os seus olhos. Não como ritual, mas é para que você realmente consiga só colocar os seus pensamentos em Jesus agora, que você se conecte com Ele, feche seus olhos e fale com Jesus. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Que essas palavras, elas não sejam só palavras e que o Espírito Santo realmente ele encontre acesso no seu coração. Coloque os seus pensamentos nele, coloque os seus pensamentos nele. Senhor, eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Jesus, eu oro para que o Senhor combata, Deus, todo desânimo, Pai, que tem atingido, Pai, algumas pessoas aqui que têm atingido corações que querem desistir de buscar o Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor venha restaurar, meu Pai, o desejo, Pai. Restaura o desejo pela busca pelo Senhor. Restaura o desejo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramar, Senhor, mais fogo, Pai. Mais fogo sobre os corações. Aqueles corações que estavam quase se apagando. Que estavam, Senhor, desanimados. Que corações aqui que já tinham até desistido de buscar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha soprar nos corações agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor, um pelos outros, Pai, mas o Senhor pode através de nós. Senhor, que essas pessoas elas sejam ajudadas, que o Senhor venha levantar pessoas para ajudá-las, que o Senhor, Pai, venha ajudá-las, que elas sejam discipuladas, que elas sejam mais parecidas com você nesses dias, Deus, em nome de Jesus. Desperta corações que desejam fazer discípulos, corações que querem ser semelhantes a Ti, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a quebrar toda a resistência, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós quebramos, Pai, toda a resistência, Pai, todas as fortalezas na mente, tudo aquilo, Pai, que tem afligido seus filhos, que tem colocado dúvida no coração deles, que tem feito eles olharem para o Senhor como uma pessoa qualquer, como se o Senhor não os amasse. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebre com toda resistência, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Nós clamamos para que a visão dos seus filhos sejam abertas, Pai, olhos abertos, Senhor. Olhos abertos, Pai, em nome de Jesus, que os olhos dos corações sejam abertos nesses dias, Deus. Pai, dê-nos ouvidos, Pai, para ouvir. Nos dê, Senhor, corações desejosos pelo Senhor. Nos dê, Senhor, olhos para ver o seu amor, para desfrutar, Pai. Deus nos ensina a te amar, nos ensina a temer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vem nos ensinar. Esses são os dias em que o Senhor tem atraído corações, Pai. E em nome de Jesus eu oro. E eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro sobre os corações que estão participando aqui nesse momento. Que haja uma chama, Senhor, uma chama, Pai, nos corações nessa manhã, nesse dia. O Senhor preparou esse encontro, Pai. O Senhor preparou esse encontro com eles.
Não comigo, Senhor, não com os pastores, mas você, o pai deles, preparou esse momento para se encontrar com eles e para falar, eu quero me relacionar com vocês, eu desejo vocês, eu desejo o seu coração e eu quero você. Espírito Santo de Deus, trabalhe, Senhor, no nosso meio. Trabalha, Senhor, nos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, que aquilo, Senhor, que eu não consegui passar para eles, Pai, aquilo que eu não consegui fazer, que o Senhor venha completar e que o Senhor venha fazer, Pai. Que o Senhor faça a sua obra perfeita no coração dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam incomodados nesses dias a orar de forma como eles nunca oraram, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam incomodados, Pai, a buscar o Senhor como eles nunca buscaram, Senhor. Que o Senhor vai despertando o coração das crianças, Pai. Que o Senhor desperte o coração, Senhor, dos mais velhos, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor dê visões, Pai. Que o Senhor dê sonhos. Ah, Deus, que o Senhor renove a esperança dos seus filhos, Pai. Que a esperança dos seus filhos seja renovada nessa manhã. Que eles desejem, Pai, serem cheios, Pai. Cheios, Pai. Cheios, Jesus. Ore, fale com o Senhor agora. Não fique só ouvindo aquilo que eu estou falando, mas ore. Ore que o seu coração seja cheio pelo Senhor nessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque nós estamos aqui, nós somos fortalecidos uns com os outros, Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada coração, Senhor, e que o Senhor complete a sua obra, Pai. Que o Senhor complete a sua obra. Meu Deus, que toda ansiedade, Pai, dos corações, Pai, toda ansiedade seja cessada, meu Deus, em nome de Jesus. Que toda ansiedade cesse, Senhor. Cessa com toda ansiedade, meu Deus. Cessa com toda ansiedade. Que os corações, eles sejam pacientes em conhecer o Senhor hoje e eles sejam desejosos em conhecer amanhã e eles tenham paciência para querer conhecer mais o Senhor amanhã e depois, Senhor, até que o Senhor volte, Pai. Que nós venhamos dedicar os nossos dias, Pai, a essa busca, a esse relacionamento perfeito, Pai, com o Senhor, que o Senhor nos confiou através do seu Filho, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos.